Naquela área ali que tem mais ou menos 40 metros quadrados, deu mais ou menos 4 metros por ovelha, elas ficaram 5 horas. Eu coloquei às 9h30 da manhã e vou tirar agora, né? Então elas estão passando naquela área, já está bastante comida, ó. E vindo para essa aqui, tem um material de poda que eu deixei aqui no meio, que é o material de poda que estava aqui na beira da cerca, e vão passar para lá. Então elas têm mais 2 movimentos hoje, né? Esse primeiro tinha mais ou menos 40 metros quadrados, o outro tem 27 e o outro 24. Então elas vão passar agora de 4 metros quadrados por ovelha para 2,7 por ovelha e depois 2,4 por ovelha. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. A capacidade que a gente tem de fertilizar com esse impacto, ó. As placas de estrume, ó, muito próximas umas das outras, ó. Então essa área que elas baixaram bastante o capim, mas elas vão demorar muito tempo para voltar aqui, o capim já vai ter se recuperado, né? Então essa capacidade de fertilizar desse jeito aqui, ó, com as placas de estrume uma muito próxima da outra, ó, mostram pra gente que a densidade ela ajuda muito na recuperação da área, que é a minha missão aqui, né? Os animais me ajudando a melhorar o lugar, enquanto eu produzo uma carne de extrema qualidade, exclusivamente a pasto, né? Invariavelmente eu vou ter que também treinar os animais e adaptar a genética dos animais aos que se adaptam a esse manejo, né? Então a área que elas estavam ali, de mais ou menos 40 metros. Tô querendo saber por que aquela ovelha que está passando lá não está tomando choque, ó. Tem alguma coisa errada. Agora eu abri aqui, essa área tem mais ou menos 27, né? Então eu vou lá, vou tocá-las para cá e vou filmar um pouquinho para vocês verem o comportamento quando elas entram na área nova. Então, mais de uma mudança por dia tem um efeito também de estimular, né? Passando aqui pelo cantinho delas aqui, ó. Engraçado que tem uma ovelha ali que ela tá com a cabeça no fio e parece que o fio não tá funcionando direito não. Bom, a água fica aqui e elas podem voltar para tomar água, né? Toma. Pronto, chegou o choque ali, ó. Pronto. Agora a gente vai aqui devagarzinho. Elas ainda não se acostumaram com o piquete à frente, né? Então a gente tem que ir devagarzinho para não estressar os animais, ó. Na medida em que elas entenderem que tem forragem lá na frente, elas vão sozinhas, ó. Só quero que vocês percebam como muda o comportamento quando chega na área que ainda não foi pastejada, ó. O Tais está doido para entrar no fio elétrico, mas tomou um choque no focinho. Está respeitando um pouquinho mais. Ó, elas estão parando onde estava o fio, ó. Então estou botando um pouquinho de pressão aqui para ver se elas passam um pouquinho mais, ó. Olha lá, ó. Pronto, já começaram. Tazi, não. Muito bem. Ó, as da frente já começaram, né? Um pouquinho só de pressão aqui para elas chegarem, para vocês conseguirem acompanhar a mudança de comportamento, ó. As que estão na frente já estão indo bem. Aquela pequenininha é a mais nova do grupo, né? Ela tem um apetite voraz, eu tenho percebido aqui nesses 3 dias que ela sempre está comendo, né? Tem ela e mais umas 2. Eu fiz uma marcação aqui, mas a chuva atrapalhou um pouco, né? Olha lá, ó. Entenderam a forragem, ó. Pronto, agora elas vão ter aqui mais umas 2, 3 horas. Depois, mais para o final do dia um pouquinho, eu vou abrir a última parte do piquete. E aí elas ficam com a noite inteira nesse piquete, né? Amanhã elas vão passar para essa área aqui, ó. Quando a gente terminou aquela primeira faixa do primeiro dia, eu fiz uma manga aqui para eles ficaram aqui metade de um dia e joguei eles para dentro da área da horta que eu falei para vocês, né? Nessa área aqui, por alguma razão, não sei se o capim estava mais fraco ou não, a gente tem mais solo exposto. Aí aqui de novo eu quero ver o que brota, né? Mas tem mais solo exposto, mas muitas fezes próximas umas das outras, né? Então eu usei essa manga aqui só para fazer uma manobra de retorno com elas e jogá-las para lá. Isso é uma outra coisa que a gente precisa fazer, né?
tentar sempre deixar da maneira mais fácil possível. Aqui vocês percebem, ó, que no final daquela faixa, para passar para essa área aqui, tem um colchete daquele adaptado, né? Ó. Essa área aqui é uma área acima das duas casas e aqui foi feita uma horta provisória e a gente resolveu que ela não estava tendo uma performance muito boa e a gente vai retomar ela. Esse aqui é o único lugar que talvez eu vá jogar um pouco de semente aqui para uma cobertura de inverno, né, para tampar o solo. Nesse piquete retangular aqui, elas ficaram 1 dia e meio em 3 etapas. Na verdade elas passaram um pouquinho do tempo aqui, é porque eu estava preparando os próximos ali, eu demorei um pouco mais do que eu imaginei que eu fosse demorar, né? Mas aqui a gente vê de novo as placas de estrume muito próximas umas das outras. E uma coisa que a gente precisa ver, né? Avaliar sempre como é que está o estrume. Aqui a gente vê uma que não está muito legal. Ó. A gente vê uma que não está... Na medida em que elas entram para piquetes novos, se não tem um equilíbrio da palhada e do capim e das plantas que estão mais verdes, né? Elas tendem a ter uma dor de barriga. E isso aí baixa muito a condição corporal delas, né? Então a gente sempre tem que entrar num piquete de acordo com a saúde das plantas do piquete. As plantas têm que ter completado a sua sucessão, tem que ter um pouco de palhada e tem que ter uma diversidade de plantas. E aí a gente passa a avaliar as placas de estrume e a condição corporal dos animais do lado esquerdo na fossa paralombar. Você vai avaliando ali se está preenchido ou não. E aí você consegue ver se os animais estão comendo bem, se não estão. É uma avaliação, né? Você vê o tanto que eles comem, o tanto que eles ficam deitados ruminando, fazendo uma avaliação se os animais estão bem. E aí, na medida em que você vê que os animais não estão preenchendo muito bem esse lado esquerdo, a fossa paralombar, aí está na hora de mudar, né? Então, você sempre tem que ter alguns piquetes feitos à frente para você ter essa possibilidade de adequação. E, normalmente, a gente acaba errando, acelerando os piquetes. Então, a gente também tem que ter uma segurança no planejamento das rotações, porque a gente não pode ficar sem piquete antes da hora, né? Não dá sossego pra gente aqui agora, a gente pode ir na outra ali agora e montar ali enquanto elas dão sossego. Esse corte que você acabou de assistir faz parte de um vídeo principal que está no canal do podcast Impacto Positivo. Você pode assistir em áudio e vídeo, mas aqui você vai clicar no link da descrição, vai te levar para o vídeo principal. Já estou com quase 8 anos produzindo muitos vídeos, muitas entrevistas sobre planejamento rural, desenho ecológico e gestão de empreendimentos rurais. Clica no link, segue para o outro canal, você vai gostar. Um abraço.